Mais um episódio do curso da Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault. Esses comentários, apontamentos, breves apontamentos que estamos fazendo, que não dispensam a sua leitura densa do texto, a sua interpretação, a busca de outras fontes, como já citei aqui, tem o canal Colunas Tortas, que é muito interessante no pensamento de Michel Foucault. E neste vídeo nós vamos falar do capítulo 3º, a descrição dos enunciados, da segunda parte, o enunciado e o arquivo. Nessa segunda parte, denominada o enunciado e o arquivo do livro A Arqueologia do Saber, de Michel Foucault, nós já vimos no capítulo 1 definir o enunciado, então fizemos apontamentos que levam, e Foucault deixa muito mais dúvida do que levar a uma definição fechada do que é enunciado. Depois, no capítulo 2, nós vimos a função enunciativa, então essa definição de enunciado se trata muitas vezes de uma função, de um funcionamento que se dá através do posicionamento dos sujeitos. E agora nós vamos ver a descrição, dos enunciados. Então, Foucault começa o capítulo da seguinte forma: o fronte da análise encontra-se consideravelmente deslocado. Quis retomar essa definição do enunciado que tinha sido no início deixada em suspenso. Então, a observação que o nosso filósofo faz é que, primeiramente, foi preciso dele falar as regularidades discursivas na primeira parte, depois de definir e retomar o que é o enunciado, porque estava aí perdido em sua obra, e agora ele quer passar para esse fronte de análise, ou seja, como analisar os enunciados, como fazer, a nosso ver, uma análise discursiva. Apesar de que o Foucault não vai se considerar um analista do discurso, não vai se considerar um teórico, um inaugurador dessa teoria. Esse título de inaugurador é muito mais para o Péchet do que para o Foucault, Mas o Foucault também tem uma contribuição muito original para a análise do discurso, apesar de não ter sido considerado, e ele fugia de todas as peixes, de todas as denominações, de todas as caixinhas, etiquetas. Ele dizia ser apenas um pirotécnico. Então, ele coloca assim: em suma, o que se descobriu não foi o enunciado atômico, com seu efeito de sentido, sua origem, seus limites e sua individualidade, mas sim o campo de exercício da função enunciativa e as condições segundo as quais ela faz aparecer em unidades diversas que podem ser, mas não necessariamente de ordem gramatical ou lógica. Mas encontro-me agora diante da obrigação de responder a duas questões. O que devemos entender daqui para frente pela tarefa inicialmente proposta de descrever enunciados? Como a teoria do enunciado pode se ajustar à análise das formações discursivas que havia sido esboçada sem ela? Então veja que ele está buscando aí uma metodologia de análise de enunciados que ele chama que para nós é a análise discursiva. Então, na primeira pergunta, ele quer saber como vamos descrever os enunciados, Então, ele coloca duas seções, A e B. Na seção A, ele vai responder essa primeira e depois na segunda. Então, ele quer saber como ajustar essa análise, essa teoria do enunciado, essa análise de enunciados, a análise das formações discursivas, que é o que ele está pensando e propondo. Então, no começo aqui da resposta à primeira pergunta, ele vai falar da performance verbal, da performance linguística, Ele até cita os teóricos ingleses, lá da teoria dos atos performativos, da língua, dos atos de fala. E com isso, então, ele diz, ele quer dizer que a análise do enunciado não é só isso, não é só analisar a frase, a proposição, o aspecto gramatical e lógico, mas é muito mais do que isso. E aí ele fala assim: chamaremos enunciado a modalidade de existência própria desse conjunto de signos.
E aí ele vai colocando uma série de aspectos aqui que eu não vou ler, né, para definir esses enunciados. Então, como a gente viu, né, a unidade, né, a modalidade de existência própria desse conjunto de signos. Então, o enunciado é o elemento básico do discurso. Ele retoma isso e reafirma isso muito fortemente. E aí depois, ele é onde nesse capítulo começa a aparecer mais fortemente, já apareceu anterior, mas aqui mais fortemente, a palavra discurso. Na página 122, ele trabalha então, né, o discurso como esse conjunto de enunciados. Então ele vai chegando ali mais próximo disso que chamamos análise discursiva. Ele diz assim: o termo discurso poderá ser fixado conjunto de enunciados que se apoia em um mesmo sistema de formação. É assim que poderei falar do discurso clínico, do discurso econômico, do discurso da história natural, do discurso psiquiátrico. Veja, um conjunto de enunciados que se apoia no mesmo sistema de formação. Que sistema de formação são esses? Uma mesma formação discursiva, né? Então, e o que ele vai também, nesse capítulo, frisar muito é a questão da importância da linguagem nessa análise dos enunciados. Que ela é importante, o enunciado precisa da língua para se materializar, mas não é só a linguagem. Tanto que depois aí nós vamos ter outras semioses discursivas, né? Os estudos de Mengenosha, Rodô, vão estar todos aí voltados, né? O Curtini, que traz o conceito de itericonicidade, para uma discursividade das imagens, do corpo, da voz, né? Então não é só o verbal. E aí ele fala assim: vê-se em particular que a análise dos enunciados não pretende ser uma descrição total, exaustiva da linguagem ou do que foi dito. Não é responder o que foi dito. Não é aquelas provas de livros literários que a gente fazia na pré-escola, né, nos anos primários, perguntando o que o livro quis dizer. Não se trata disso, uma análise discursiva. Ela se trata dos processos, né, que ele diz assim, resumindo numa frase muito precisa, muito cortante. A análise dos enunciados corresponde a um nível específico de descrição. Qual que é esse nível específico de descrição? É o nível discursivo, né, que vai interferir a língua, a história, a sociedade, o cultural, né, o poder, o saber. Então, descrever um enunciado não significa isolar e caracterizar um segmento horizontal, mas definir as condições nas quais se realizou a função que deu a uma série de signos, não sendo esta forçosamente gramatical nem logicamente estruturada, uma existência e uma existência específica. Aí ele volta a trazer apontamentos para o que se trata, né, do enunciado. É ao mesmo tempo não visível e não oculto. E aí ele vai fazer uma belíssima exposição, que eu nem vou saber traduzir muito fidedignamente, né, de que ele diz, né, o enunciado ele é ao mesmo tempo não visível e não oculto. Quer dizer, ele não está escondido, ele tem a sua aparição, mas ao mesmo tempo essa aparição deixa margens a outros sentidos, né? Os sentidos não estão... aquilo que a gente vai falar numa análise de discurso mais pechetiana, né? Que é a opacidade da linguagem, né? A não neutralidade da linguagem, a não clareza totalizante da linguagem, né? Os sentidos podem ser múltiplos, depende das posições que os sujeitos assumem, todas essas... A linguagem incompleta, né? A não completude da linguagem, e por aí a gente então pode pensar também no Foucault pensando a linguística também, né? Mas não só. E aí ele fala, né? Ele está aqui procurando meios para falar como fazer essa análise dos enunciados. E aí ele diz: a análise enunciativa é, pois, uma análise histórica, mas que se mantém fora de qualquer interpretação. As coisas ditas não perguntam o que escondem, o que nelas estava dito e o não dito que involuntariamente recobrem. A abundância de pensamentos, imagens ou fantasmas que as habitam, mas ao contrário, de que modo existem. Né? Então, quer dizer, aí ele vai falar logo em seguida das condições de existência, das condições de possibilidade, que lá em Peixe nós vamos chamar de condições de produção.
E aí ele completa esse parágrafo que eu estou lendo na 124, dizendo assim: desse ponto de vista, não se reconhece nenhum enunciado latente, pois aquilo que nos dirigimos está na evidência da linguagem efetiva. Né? Então, é essa questão aí da gente pensar. E aí ele coloca depois, né, a importância de se definir um corpus. Né? A gente tem aí a noção de corpus em Curtine, a noção de corpus em Péchet, mas nós também temos Foucault chamando a atenção pela necessidade de recortar e separar um corpus para análise, né? Um conjunto de documentos para a gente analisar, para a gente fazer a perspectiva daquilo que a gente quer analisar. E dizendo, né, da importância da linguagem, a linguagem parece sempre povoada pelo outro, pelo ausente, pelo distante, pelo longínquo. Ela é atormentada pela ausência. Interrogar a linguagem não na direção a que ela remete, mas na dimensão que a produz, na dimensão dos sujeitos, né? Para Foucault, desde este Foucault mais inicial da arqueologia do saber, nós temos uma preocupação muito forte com o sujeito. Não o sujeito indivíduo psicológico, mas o sujeito posição, o sujeito que resiste, né? Quando ele diz que não há poder sem resistência, né? Onde há poder, há resistências. Então é esse o sujeito Foucaultiano. Poderemos fazer depois até um curso apenas sobre o sujeito. Tem um livro do professor Cleudemar Fernandes, que é o seu relatório de pós-doutorado, né? Que é o discurso sujeito em Michel Foucault. Então é muito importante, né? Posso deixar a referência desse texto na descrição. E aí, eu achei interessante uma expressão que ele traz aqui, que é o lampejo do sentido, que é uma expressão que o professor Newton Milanesa usa muito. Ele deu um curso chamado Lampejo do Sentido, e ele diz assim: mas que o súbito aparecimento de uma frase, o lampejo do sentido, o brusco índice da designação surgem sempre no exercício no domínio de exercício de uma função enunciativa. Então, quer dizer, o lampejo do sentido, né, ele não ocorre assim do nada, como o Fiat Lux da Bíblia, né? Mas ele é todo... quando a gente tem um lampejo de sentido, e quando os sentidos emergem na mídia, no cinema, nas artes, na literatura, na ficção, também na não ficção, na linguagem oral, ele não é um lampejo do nada. Ele é um lampejo que está num conjunto de uma função enunciativa exercida pelos sujeitos. Então, como analisar enunciados? Ele deu várias pistas aí, né? Não é só na língua, é a posição do sujeito, né? E aí ele traz, né, depois como fazer essa análise com as formações discursivas. É muito importante lá no B, quando ele coloca, né, que ele fala livre para retificar-lhe erros ou imprudências. Então, Foucault, ele está se colocando como um construtor e não como um pesquisador acabado. Essa é importante, né? Então, ele diz na 130 que a análise das formações discursivas está bem centrada na descrição do enunciado em sua especificidade. Mas ele vai falar que ele não vai definir, né, uma teoria nova, ele não vai definir uma análise discursiva, mas é uma possibilidade, né? Então precisa de um referencial, de um sujeito, de um campo associado, que são aqueles elementos que nós vimos na definição do enunciado, né? Então ele diz, depois, né, ele diz assim: o que foi definido como formação discursiva escande o plano geral das coisas ditas no nível específico dos enunciados. As 4 direções em que analisamos: formação dos objetos, formações das posições subjetivas, formações dos conceitos, formações das escolhas e estratégias, correspondem aos 4 domínios em que exerce a função enunciativa. São os 4 domínios que nós vimos lá na primeira parte, né, nas regularidades discursivas. Então, quando analisar discursivamente, né, o jogo das formações discursivas é analisar esses 4 domínios: a formação dos objetos, né, a formação das posições subjetivas, que lá ele chama, né, que são as próprias formações discursivas ou as formações das modalidades enunciativas, a formação dos conceitos e a formação das estratégias. É muito importante, né,
E aí, depois, finalizando, ele traz que um enunciado pertence a uma mesma formação discursiva, como uma frase pertence a um texto, a uma proposição, a um conjunto dedutivo. Mas enquanto a regularidade de uma frase é definida pelas leis de uma língua e a de uma proposição pelas leis de uma lógica, a regularidade dos enunciados é definida pela própria formação discursiva. Por isso é importante voltar lá no episódio da formação discursiva, vou deixá-lo aqui na descrição e também nos cards, para a gente entender do que se trata, né? Que a análise da discursiva Foucaultiana, que ele chama de análise, descrição dos enunciados, é você descrever as formações discursivas, o posicionamento do sujeito, né? Então, chamaremos de discurso, aí ele chega a esse ápice, a esse máximo de definir o que é discurso da seguinte forma: chamaremos discurso de discurso um conjunto de enunciados na medida em que se apoiem na mesma formação discursiva. Ele não forma uma unidade retórica ou formal indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar e explicar, se for o caso, na história. É constituído de um número limitado de enunciados para os quais podemos definir um conjunto de condições de existência. Analisar discursos é também analisar as condições de existência dos enunciados. E aí ele chama atenção também para o conceito de prática discursiva, né? Que é aí o discurso, para Foucault, é uma prática. Então ele diz, é um conjunto de regras anônimas históricas, sempre determinadas no tempo e no espaço, que definiram em uma dada época e para uma determinada área social, econômica, geográfica ou linguística, as condições de exercício da função enunciativa. Aí ele fala que resta-me agora oscilar a análise e após ter relacionado as formações discursivas, que descreve procurar em outra direção, rumo ao exterior dessa vez, o uso legítimo dessas noções. Quer dizer, ele quer mostrar, ele quer exemplificar, mas isso ele só vai fazer na terceira parte, na descrição arqueológica, né? Que na verdade é a quarta parte, porque essa é a terceira, né? E então, porque a primeira é a introdução, mas aqui nós estamos chamando de terceira parte. E aí ele fala, só que antes ele fala, modificar e redistribuir que essas análises que ele vai fazer lá na quarta parte, ele está pensando em como isso pode modificar e redistribuir o domínio da história das ideias, né? Que é a sua cadeira, história do pensamento, história das ideias, história das mentalidades, como que isso pode, então, né, trabalhar de uma maneira diferente essa historicidade pulsante, que não é a historicidade da origem. Mas antes ele fala que ele vai, né, falar de outras questões também inerentes a essa análise, e é o que veremos no próximo episódio.